Nossa história é escrita em camadas. Em cada pedra, em cada tijolo, em cada pedaço de concreto, a vida deixa sua marca. Mas e se por trás da fachada de progresso e modernidade existissem outras camadas? Camadas de dor, de desespero e de mistérios que se recusam a serem esquecidos. A cidade, assim como nós, tem sua alma e seu corpo. E às vezes, uma tragédia pode deixar uma cicatriz tão profunda que ressoa por gerações. A verdade por trás de um prédio não está apenas em sua arquitetura, mas nas histórias que ele guarda. E o edifício Joelma, no coração de São Paulo, guarda uma das mais sombrias. Olá, sombrios e sombrias, Dead Joe por aqui. Se você gostou de saber sobre o lado sombrio do bobo da corte, prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma das páginas mais marcantes da história do Brasil. Uma história que mistura crime, tragédia, mistério e até mesmo relatos sobrenaturais. Hoje você vai conhecer em detalhes o que aconteceu no Joelma, o inferno em 25 andares. Para entendermos a dimensão desse caso, precisamos voltar no tempo. O ano era 1948. O Brasil ainda se recuperava dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, e São Paulo crescia em ritmo acelerado, se tornando a metrópole industrial do país. Na Praça da Bandeira, no centro da cidade, havia uma casa aparentemente comum. Mas aquela residência se tornaria palco de um crime brutal. O professor de Química Paulo Ferreira de Camargo, em um surto que até hoje não foi completamente explicado, assassinou sua própria mãe, Benedita, e suas duas irmãs, Maria Antonieta e Alzira. O crime abalou profundamente a sociedade paulistana. Na época, jornais como A Gazeta e Folha da Manhã trouxeram manchetes em letras garrafais. Crime do Poço choca São Paulo. O apelido veio do modo cruel como Paulo tentou ocultar sua barbárie. Ele mandou cavar um poço no quintal e enterrou ali os corpos de sua família. O cheiro e os rumores de desaparecimento despertaram a desconfiança dos vizinhos, até que a polícia investigou e encontrou a cena macabra. Paulo, acuado, preferiu se matar a enfrentar a prisão. O caso parou o país. Foi discutido em rádios e rodas de conversa. E desde então aquele terreno passou a carregar uma aura de maldição. A casa foi demolida, mas a memória permaneceu como uma sombra que nunca mais se dissipou. Décadas depois, os ecos dessa tragédia pareciam esquecidos, mas não estavam. A São Paulo dos anos 70 era completamente diferente. O Brasil vivia o chamado milagre econômico, e o centro da capital paulista se tornava uma floresta de prédios. Em meio a esse cenário, o edifício Joelma foi inaugurado em 1971. Um gigante de 25 andares, símbolo de modernidade e desenvolvimento. O jornal O Estado de São Paulo descreveu o prédio como um marco da nova era empresarial. Mas sob a grandiosidade arquitetônica, ninguém imaginava que o solo carregava uma maldição. Sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974. O dia começou nublado, abafado. Os relógios marcavam pouco depois das 9 da manhã quando um ar-condicionado no 12º andar entrou em curto-circuito. Uma faísca discreta foi o estopim de uma tragédia sem precedentes. As chamas encontraram fácil combustível. Carpetes de nylon, divisórias de madeira, papéis e plásticos que preenchiam escritórios inteiros. Em questão de minutos, o fogo subiu como se tivesse vida própria, transformando o Joelma em uma imensa tocha vertical. Relatos da época descrevem o pânico. Pessoas corriam pelos corredores, mas o prédio não tinha escadas de emergência externas. O sistema de sprinklers, que hoje é obrigatório, simplesmente não existia. As escadas internas se transformaram em chaminés de fumaça tóxica. Os elevadores em poucos instantes viraram armadilhas mortais. Muitos acreditaram que poderiam escapar descendo por eles, mas os cabos foram danificados e dezenas morreram asfixiadas dentro dos elevadores parados. Na rua, milhares se aglomeravam para assistir ao pesadelo em tempo real. O rádio transmitia ao vivo os relatos. "É o inferno em São Paulo", descreveu um repórter emocionado. Helicópteros da Força Aérea tentaram resgatar pessoas do topo, mas o vento e a fumaça dificultavam. As escadas dos bombeiros chegavam apenas ao 15º andar, muito abaixo das pessoas que se amontoavam nas janelas dos andares superiores. Alguns se agarravam às cortinas tentando respirar. Outros, em desespero, preferiram se lançar do alto do que enfrentar as chamas. O relato de uma sobrevivente publicado no jornal da época ecoa até hoje. "Eu vi colegas queimando vivos. Não havia para onde correr. Só o que conseguíamos ouvir eram gritos." Outra testemunha disse: "Parecia que o mundo inteiro estava acabando dentro daquele prédio. O incêndio durou cerca de 4 horas.
Quando finalmente foi controlado, o saldo era devastador. 187 mortos e mais de 300 feridos. Era, até então, a maior tragédia de incêndio em edifícios de São Paulo. O luto se espalhou por todo o Brasil. Igrejas realizaram missas em memória das vítimas. Jornais publicaram listas de mortos e desaparecidos. E programas de rádio abriram espaço para depoimentos emocionados de familiares. Durante dias, a tragédia ocupou as primeiras páginas e o país inteiro chorava com São Paulo. O que torna o caso ainda mais doloroso é que não era algo imprevisível. Apenas 2 anos antes, em 1972, o edifício Andraus, também no centro de São Paulo, havia sido destruído por um incêndio. Foram 16 mortos e 330 feridos. A tragédia estampou os jornais, mas as medidas de segurança não foram implementadas. O Joelma repetiu os mesmos erros, só que em escala muito maior. E a história se repete em outras partes do mundo. Em 2003, a Boate Kiss, em Santa Maria, tirou a vida de 242 jovens em uma noite que deveria ser de festa. Em 2017, a Grenfell Tower, em Londres, pegou fogo e matou 72 pessoas. Tragédias que nos lembram que a negligência humana é um inimigo tão mortal quanto as chamas. Mas o Joelma não é lembrado apenas pelo incêndio. Após a tragédia, 13 corpos jamais puderam ser identificados. Eles foram enterrados lado a lado no cemitério de São Pedro. Assim nasceram as 13 almas benditas. Visitantes começaram a deixar copos de água nos túmulos e faziam pedidos. Muitos relatam ter recebido graças, curas, milagres. Até hoje, devotos de várias partes do país visitam o local, transformando a dor em fé. O prédio foi reformado, recebeu uma nova fachada espelhada e um novo nome: Edifício Praça da Bandeira. Mas as memórias não desapareceram. Trabalhadores e visitantes falam de vultos que atravessam corredores, elevadores que se movem sozinhos, vozes que chamam durante a noite. Há quem sinta cheiro de fumaça de repente, seguido por uma pressão sufocante no peito. Alguns acreditam que são as vítimas do incêndio, presas no ciclo eterno de sua tragédia. Outros dizem que o solo, marcado pelo crime do Poço em 1948, jamais se livrou da maldição. O Joelma é mais que concreto e vidro, é uma cicatriz. É um lembrete de que a pressa do progresso sem responsabilidade custa caro. É a prova de que fantasmas não existem apenas em lendas, mas em memórias que não conseguimos sepultar. E assim, quando passamos diante dele, vemos apenas mais um prédio no centro de São Paulo. Mas para quem olha mais fundo, ele é um monumento às vidas perdidas, à dor de famílias e também à fé que surgiu no meio da tragédia. A história do Joelma não é apenas sobre morte, é sobre memória. É sobre como lidamos com os nossos fantasmas, tanto os reais quanto os simbólicos. É também sobre como ignorar o passado é abrir caminho para que ele se repita. O Joelma é mais que um prédio, é uma cicatriz aberta bem no coração da maior cidade do país. Quem passa por ali pode ver apenas vidro e concreto, mas quem olha mais fundo vê vidas interrompidas, sonhos queimados e pedidos de socorro que nunca foram respondidos. E é aqui que eu faço um convite a você, sombrios e sombrias. Se essa história arrepiou sua alma, se você sentiu aquele frio na espinha ao imaginar os gritos, o fogo e os mistérios que ficaram, então mostre que você está conosco nessa jornada pelas sombras. Não deixe essa memória morrer como tantas outras. Curta este vídeo agora mesmo, comente suas impressões, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Quanto mais pessoas ouvirem, mais essa cicatriz da história do Brasil continua viva. E a gente precisa lembrar para nunca mais repetir. E não para por aí. Se você quer mergulhar ainda mais fundo, se inscreva no canal Sombras e Histórias e ative o sininho. Porque a cada semana, trazemos relatos que revelam o que muitos preferem esconder. Os segredos, os crimes, as lendas e os horrores que nos cercam. Histórias que incomodam, mas que precisam ser contadas. Então eu te pergunto, você tem coragem de caminhar conosco pelas sombras? Se sim, mostre sua presença. Apoie o canal, compartilhe. Cada like mantém viva a lembrança daqueles que não tiveram voz. Cada comentário é um eco que não deixa o silêncio vencer. Cada inscrição é um passo para que as sombras nunca se apaguem. Não se trata apenas de números. Trata-se de vidas que existiram, sonhos interrompidos e famílias que nunca mais foram as mesmas. Ao interagir com este vídeo, você se torna parte de uma corrente que mantém viva a história dessas almas, que ecoam pelos corredores silenciosos do Joelma e pelo ar que guarda lembranças. Não permita que a memória se perca. Cada gesto que você compartilha é um tributo a essas vidas apagadas cedo demais. Lembre-se,
As sombras nunca estão tão distantes quanto pensamos. Às vezes estão diante de nós, nos prédios que cruzamos. Caminhar conosco é mais que curiosidade. É compromisso com a memória, com a história e com a verdade que insiste em permanecer. Fiquem atentos, sombrios e sombrias. Quanto mais lembramos, mais protegemos o que não deve ser esquecido. E quem sabe, ao fazer isso, também honramos as 187 vidas que o Joelma levou. E as 13 almas benditas que ainda sussurram seus pedidos entre o mundo dos vivos e o dos mortos.